Bom, então já estamos gravando, quarta aula de Matemática Discreta para Computação. Hoje a gente vai entrar no mundinho dos enunciados quantificados, ou seja, a gente vai deixar os objetos fixos satisfazendo uma determinada propriedade e vai fixos determinados, né? E vai passar a objetos que são indeterminados, né? Então a gente vai passar a usar variáveis que representam várias pessoas, vários objetos dentro de um mesmo contexto, né? Então a gente vai passar para esse mundo aí. Então hoje a gente vai falar de enunciados quantificados e equivalência. Gente, me dá um minuto aí, por favor. Mais um minuto, por favor. Eu quero comer. Olha só, você vai ficar de castigo, hein? Bom, então, na aula passada a gente falou de negação de enunciados, a gente chegou a expressões equivalentes, né, às negações dos conectivos e trabalhou essa questão de, de equivalência, né, utilizando essas negações já ia falar quantificadores, dos conectivos lógicos, tá bom? Hoje a gente vai definir constante, variável e propriedade. Então, na verdade, todos os enunciados que a gente já tem trabalhado, né, eles sempre tem uma propriedade ali associada. Entretanto, o que muda é quem satisfaz aquela propriedade, né? Até o momento a gente sempre trabalhou com coisas fixas, o carro, o ele, o violão, certo? Sempre eram sujeitos, digamos assim, fixos que satisfaziam determinada propriedade. A partir de agora a gente vai lidar com o conceito de variável, ou seja, a gente vai sair da constante e vai passar a lidar com variáveis, beleza? Bom, a gente também vai ver como formar os enunciados, né, utilizando quantificadores. Vamos definir generalização e existencialização e vamos simbolizar esses enunciados quantificados, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, essa constante, né, que é o que a gente trabalhou até agora, é um objeto fixo que está bem determinado dentro de um contexto. Dentro desse contexto, ele não denota nada mais do que o que ele deveria denotar, do que aquela coisa fixa ali. Agora, quando a gente muda de visão, né, e trata de uma variável, aí sim a gente tem um objeto fixo, mas agora ele não é determinado, ele é indeterminado dentro de um determinado contexto. E aí ele pode
assumir, né, qualquer, ele pode denotar, né, ele pode ser qualquer objeto dentro daquele contexto. Beleza? Ok? Bom, a propriedade, como eu já falei, né, a gente vem trabalhando com propriedades e ela é atribuída a objetos de um mesmo tipo, certo? Então, por exemplo, características que são propriedades: ser mulher, ser aluno, ser estudioso. E aí a gente pode utilizar as variáveis para compor os enunciados satisfazendo, né, essas propriedades. Então, ao invés de dizer ela é mulher, a gente pode utilizar uma variável aí que vai representar aqueles, digamos, aqueles elementos dentro de um determinado contexto que satisfazem a propriedade ser mulher. Ok? Beleza? Então, os exemplos aqui, quando a gente insere as variáveis, a gente começa a lidar com objetos que são fixos, mas são indeterminados, ou seja, a gente pode alocar vários sujeitos aí para satisfazer essa propriedade aí de ser mulher. Então, X é a mulher. Estamos acrescentando aí a variável X, fazendo com que a gente componha, né, esses enunciados aí utilizando as variáveis. Então, X é mulher, Y é aluno, Z é estudioso, ok? Bom, e aí, novamente, a gente pode deixar esses enunciados mais complexos. E para deixar enunciados mais complexos, a gente usa os conectivos lógicos, certo? Então, ser infinito, ser mulher feliz, ser número ou figura. Então, reparando que estão aparecendo aí os conectivos? Não, o e, o ou. Ser racional, se animal, aí apareceu um se então aí, ó, na ordem contrária. Ser matriz é o mesmo que ser tabela de números. Então aí, ó, é o mesmo que, é um conectivo, certo? Ser feliz, ou seja, ser realizado, ou seja, é outro conectivo. Ambos aí estão relacionados ao se, somente se, tanto é o mesmo que, o ou seja, a gente já vai falar disso, tá bom? Então, observa que aqui a gente consegue deixar, aqui, assim como o que a gente tem feito até hoje, né? A gente consegue incrementar esses enunciados, ou seja, compor um enunciado mais complexo, pegando, por exemplo, dois enunciados e ligando através de um e. O ou, o se então, a bimplicação, ou negando simplesmente um enunciado, ok? Beleza? Então a gente consegue deixar os enunciados mais complexos. Só que aqui, por enquanto, né, até o momento, a gente só está pegando as propriedades, né? A gente vai colocar essas propriedades associadas às variáveis. E aí, com isso, a gente vai criar generalizações, existencializações, tá? Então, aqui, ó, os exemplos que a gente acabou de ver, né? Ser infinito é a negação de ser finito. Então, apareceu aqui, ó, não x é finito. Ok? Aqui, ser mulher feliz, colocando lá a variável e separando, né? Colocando de maneira estruturada. Y é mulher e Y é feliz. Tudo bem? O outro, ser número ou figura. Então, vamos colocar uma variável associada. Z é número ou Z é figura. Ser racional, se animal. Observa que aí é um se então, né? Então, se o é animal, então o é racional. Tudo bem, discretos? Vocês estão quietos hoje?
Tá tudo bem até o momento? Beleza. Qualquer coisa, é só falar. Ó, o outro exemplo era: ser matriz é o mesmo que ser tabela de números. É o mesmo que significa uma equivalência, né? Então, ser matriz é equivalente a ser tabela de números. Lembra quando a gente falou do se, somente se? Eu tentei usar fortemente essa palavra equivalente, até para provar equivalências, né, de enunciados. A gente usa o se, somente se, e tem que ser uma tautologia. Então ali, ó, observa que a gente tem exatamente isso no contexto, né? Ser matriz é o mesmo que, ou seja, é equivalente a. Então, ser matriz é equivalente a ser tabela de números. Então, ser matriz, ou vamos colocar uma variável aí que eu já não sei mais qual foi, sei lá, T talvez. V. V é matriz, se e somente se, V é tabela de números. Ok? Ser feliz, ou seja, ser realizado. Esse ou seja, ele também é um se e somente se. Só que o ou seja, sempre que aparecer, né, a gente está afirmando. Então, ser feliz, ou seja, ser realizado. Tem uma afirmação ali do ser feliz. Então, sempre que aparecer um ou seja, a gente vai ter a afirmação W é feliz e W é feliz se e somente se W é realizado. Ok? Então, sempre que tiver o ou seja, a gente vai representar dessa forma. Belezinha? Pode falar, Eduardo. Professora, você pode explicar de novo por que o é feliz apareceu 2 vezes? Então, sempre que a gente utilizar o ou seja, a gente vai afirmar a propriedade e depois apresentar a equivalência. Por exemplo, X é feliz, ou seja, X é realizado. Não dá para substituir esse ou seja por é equivalente a. Tenta substituir assim, é equivalente a. Igual no de cima, né? No de cima a gente colocou assim, ó. Ser matriz é o mesmo que ser tabela de números. Se a gente for substituir, dá pra gente substituir pelo é equivalente a. Beleza? Agora, o de baixo, sempre que aparecer o ou seja, por exemplo, se a gente fosse usar o sujeito aí definido, eu sou feliz, ou seja, eu sou realizado. Você consegue observar que eu estou afirmando que eu sou feliz? Então, tem uma primeira afirmação. E além disso, eu falo que eu sou feliz se somente se sou realizado. Então, tenta fazer essa substituição, tenta usar o objeto fixo. Usou o objeto fixo e você viu que deu para substituir simplesmente pelo é equivalente a, é somente um se, somente se. Agora, no ou seja, eu meio que faço a afirmação. Se eu colocasse ali, eu sou feliz, ou seja, eu sou realizado. Eu estou afirmando primeiramente que eu sou feliz. E eu digo, e esse ou seja também tem a ideia do ser feliz se somente se ser realizado. Mas observa que tem a afirmação. Beleza? Belezinha, professora, Então, obrigado. sempre que aparecer o ou seja, a gente vai ter essa primeira afirmação. Tá bom? Sempre a gente vai representar dessa maneira. Então, eu costumo fazer na minha cabeça, né, essa substituição pelos enunciados que a gente já está mais acostumados a ver, né, que são com os objetos fixos e determinados, para eu ver se cabe aí a afirmação e depois a bimplicação, tá bom? Então, eu costumo já fazer assim. Bom, beleza. Então, a gente tem aí, ó, observaram que a gente conseguiu estruturar esses enunciados e separar os conectivos? Então, aquele mesmo processo original, né?
que a gente tem lá quando os enunciados eles não representam generalizações e existencializações, tá? Bom, o que vai aparecer agora? Dado que a gente agora está trabalhando, né, não mais com objetos determinados, objetos fixos, mas não determinados, né? Eles podem assumir vários valores, né, dentro de um determinado contexto. Surge o conceito da generalização e da existencialização. E, para isso, a gente usa os quantificadores lógicos, tá? Então, vai aparecer o para todo e o existe, que vocês devem lembrar, né? Então, vamos lá. A gente tem um enunciado FIDV que expressa uma determinada propriedade por meio da variável V. Beleza? Então, aqui, observa que vai começar a aparecer essa dependência aqui da variável. A gente vai começar a legendar também utilizando essa dependência. A gente só vai fazer isso quando a gente estiver nesse contexto aí de objetos indeterminados, quer dizer, objetos fixos, porém indeterminados, tá? No contexto de variável. E a gente também precisa ter bem claro qual é o contexto que a gente está trabalhando, ou seja, qual é o domínio, tá bom? Porque a nossa avaliação do enunciado quantificado, ela depende fortemente do domínio onde essa variável assume os seus valores, tá bom? Pode ser que um enunciado seja verdadeiro dentro de um domínio e falso dentro de outro, ok? Porque como a gente deixa de ter os objetos determinados, então a gente vai depender do contexto onde a gente está trabalhando, ok? Então, basicamente, o que é quantificar, né? Quantificar é utilizar essas expressões para todo ou existe antes, né, dos nossos enunciados. Basicamente é isso, tá? Lembrando que tem aquelas variações do para todo, do existe. Aqui, por exemplo, já aparece existe ao menos um. O existe tem essa ideia, né? Existe pelo menos um. O para todo, a gente também... vão aparecer aí outros exemplos, mas, por exemplo, cada um de nós, isso é uma variação de para todo, tá? Então, vão aparecer variantes e a gente tem que, de novo, aquela coisa da interpretação, do português, né? A gente tem que pegar ali o sentido, se a gente está generalizando ou se a gente está existencializando. Não sei nem se essa palavra existe, gente, existencializando. Bom, beleza? Então, são os quantificadores que a gente vai utilizar para todo e existe, tá? O para todo generaliza, como a gente consegue perceber, né? E o existe, existencializa. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? N é par. Observa que aí, gente, não tem um objeto fixo, determinado. É um N, é uma variável, tá bom? Então, vai ter que aparecer um domínio, o enunciado ele vai ser escrito em função dessa variável, tá bom? Então, tenham atenção a isso. Eu sei que quando aparecem os exercícios, quando não está separadinho, assim, esse exercício aqui não é de quantificadores, esse exercício aqui é de quantificadores. Às vezes a gente acaba não prestando atenção nesses detalhes, mas tenham atenção a isso para vocês legendarem corretamente e trabalharem ou não, né, com os quantificadores somente. Vocês só vão trabalhar com quantificadores quando for necessário, quando vocês estiverem lidando com variáveis, tá bom? Quando os objetos forem fixos e determinados, aí não, aí é enunciado lá normalzão, sem quantificar, não é generalização, não é existencialização, tá bom? Então, N é par. Se eu considerar, por exemplo, o domínio dos números naturais, eu posso formar esses enunciados aqui, ó. Para todo N, N é par. Então, me digam o seguinte, considerando os números naturais, quando eu falo para vocês assim, para todo N, ou seja, que está nos números naturais, né? N é par. Isso é verdadeiro ou falso?
Querem que eu repita? Estamos no mundinho dos números naturais. Aí eu faço essa afirmação aí para vocês. Para todo N, onde é que é o nosso mundinho? Onde é que estão os nossos N's? Os números naturais, ok? Então, para todo N, N é par. Isso é verdadeiro ou falso? É falso, né? Beleza? Todo número natural é par? Perfeito. Agora, e se eu dissesse assim, existe N, tal que N é par? E aí? Aí é verdadeiro ou falso? É verdade, né? Por exemplo, 2. 2 é um número natural que é par. Então, é verdadeiro. Tudo bem? Como é que eu justificaria para todo N, N é par? Como é que eu justificaria que isso é falso? A Ana já me falou aí, ó, nem todos os N naturais são pares. Então, basta eu exibir um número natural que não seja par. Vocês concordam que quando eu exibo um número natural que não é par, eu estou refutando aí que todo número natural é par? Quando eu exibo, por exemplo, o 3, 3 não é par. Beleza? Ah, para todo N, N é par. No contexto dos números naturais, isso é falso. Por quê? Porque, por exemplo, 3 é um número natural que é ímpar. Ok? Isso é um contra-exemplo. Beleza? Sempre que você tem um para todo, para você dizer que o para todo é falso, é só você apresentar um objetinho que está lá no seu contexto, no seu domínio, que não satisfaz a propriedade. Beleza? Agora, o existe. O existe é mais fácil da gente dizer o sim, né? Ó, existe algum número natural que é par. Existe sim, ó. Toma aí, ó, o 2. Beleza? Tudo bem? Show. Vamos considerar outro enunciado. Y respira. Observaram que não tem um sujeito ali fixo determinado? Y respira. Ok? Não é o homem respira. Beleza? Tudo bem? Y respira. Qual é o domínio que eu vou trabalhar? O domínio que eu vou trabalhar, pessoas vivas. Vamos usar o para todo e o existe para esse exemplo? Como é que ficaria o para todo? Para todo. Perfeito. Y respira. E aí eu pergunto a vocês, esse enunciado aí que a Ana colocou, ele é verdadeiro ou falso? Lembrem que isso aí depende do domínio que a gente está trabalhando. O domínio que a gente está trabalhando é pessoas vivas. Então, para todo Y nesse domínio aí, Y respira. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. E se o meu domínio fosse pessoas mortas? Seria falso. Ok? Beleza? Então, essa análise, né, do valor lógico do enunciado quantificado, ela depende fortemente do domínio. Vocês precisam ter esse domínio definido, tá bom? Beleza? Bom, como é que ficaria o existe? A existencialização aí nesse caso. Existe Y tal que Y respira, certo?
Tudo bem? A existencialização. E aí? Isso é verdadeiro ou falso dentro desse domínio? É verdade. Por exemplo, você respirando, certo? Então é verdade. Eu estou exibindo um ser vivo que respira. Ok? Então, ambos os enunciados aí são verdadeiros. Bom, então, generalização é uma aplicação dessa partícula todo, ou qualquer uma de suas variantes, na frente, né, do nosso enunciado, ok? Esse enunciado, ele expressa sempre uma propriedade por meio de uma variável. Então, vamos generalizar? Ele é sapo. Eu quero escrever uma generalização para esse enunciado. Observa que aí o sujeito é fixo, ele, ok? Como é que eu generalizo isso? O que é generalizar? Esse indivíduo aqui é sapo. Eu quero dizer que todo mundo é sapo, certo? Bom, já generalizei, né? Então, ele é sapo, a gente generaliza como todos são sapos, ok? Tranquilo? Observem onde está o verbo, tá bom? Isso é muito importante, vocês já vão ver nos próximos exemplos. Mas observem sempre onde está o verbo, tá? Ele é sapo, todos são sapos. Eu generalizei, logo em seguida já veio o verbo. Por quê? Porque o verbo aqui vinha imediatamente depois desse sujeito fixo aqui. Ok? Bom, então vamos colocar a variável na história. Todos são sapos. A propriedade aí é ser sapo, né? Então, X é sapo, ok? E aí, todos são sapos, a gente escreve como? Para todo X, X é sapo. Tudo bem? Ok, gente? Beleza. M é matriz invertível, ok? A gente tem aqui um nome de uma matriz, né? M é matriz invertível, ok? Bom, observa que aqui a gente tem duas propriedades, né? Ser matriz, ser invertível. Beleza? Como é que a gente generaliza isso? Eu quero dizer agora que todo mundo dentro de um determinado contexto é matriz invertível. Então, eu generalizo como todas são matrizes invertíveis. Observaram que o verbo aqui, ó, ele está acompanhando o meu todas, assim como aqui em cima ele está acompanhando o meu sujeito M, a minha matriz específica M. Beleza? Tenham atenção a isso. Todas são matrizes invertíveis. Bom, com a variável y, então, a gente tem y é matriz e y é invertível. As duas propriedades que a gente tem, né? Ser matriz, ser invertível. Ok? Tudo bem? Aí eu tô dizendo, ó, que todo mundo dentro do meu saco lá de objetos, todos que estão ali, são matrizes invertíveis. Então, para todo y é matriz e y é invertível. Tudo bem? Isso é a reescrita, né, utilizando o para todo.
Beleza? Eu peguei todos os objetos e coloquei todo mundo no saco das matrizes invertíveis. É isso que eu estou fazendo nessa generalização. Agora, observação muito importante. Essa generalização não pode ser reescrita como isso aqui, ó. Todas as matrizes são invertíveis. Vocês conseguem enxergar o porquê que isso não pode acontecer? Ó, observa a posição do verbo aqui, ó. Olha como a gente generalizou. Todas são matrizes invertíveis. Então, eu estou dizendo que todo mundo lá dentro do meu contexto é matriz invertível. Quando eu mudo esse são ali de lugar, eu estou dizendo que todas as matrizes são invertíveis. Eu peguei lá dentro do meu universo e falei, ó, quem é matriz aí é invertível. Vocês concordam que isso é diferente? Beleza? Isso aqui é um condicional. Eu olho lá dentro de todos os meus objetos possíveis e vou falar assim, ó. Eu estou dizendo ali, todas as matrizes são invertíveis. Então, primeiro eu tenho que procurar as matrizes aqui dentro. Você são matrizes. Então, vocês são invertíveis. O outro não. A outra generalização me dizia, ó, todo mundo dentro desse saco é matriz invertível. Ok? Esse aqui não. Esse aqui me diz, opa, se é matriz, então é invertível. Observaram o poder que tem mudar esse são aqui de lugar? Beleza, gente? Tudo bem? E aí, como é que a gente escreve isso? Sim, então. Para todo y, ou seja, todos os meus objetos y lá que estão dentro do meu domínio, eu vou olhar primeiro os que são matriz. É sobre esses aí que eu estou afirmando alguma coisa. Então, se o y é matriz, então y é invertível. Tranquilo? Beleza? Tudo bem? Vamos olhar esse aí, ó. Se ele é homem, então é mortal. Estamos aí com um sujeito fixo, né? Determinado. Ele é homem, então é mortal. Quero generalizar essa história. Ou seja, eu quero dizer que todo mundo é mortal? Todo mundo dentro de um mesmo contexto é mortal? Imagina se eu te pegasse assim, o conceito de todos os seres humanos, todos os seres vivos, sei lá. E aí eu falo assim, se ele é homem, então é mortal. Exato, Ana. Somente os homens. Somente os homens dentro do meu domínio são mortais. Eu não quero dizer que todo mundo ali é mortal. Ou todo mundo é homem e mortal. Eu quero dizer que somente os homens são mortais. Ok? Então, como é que eu generalizo isso aí? Onde é que vai aparecer o tal do são? Depois dos homens, né? Todos os homens são mortais. Vocês concordam que isso é diferente de eu dizer todos são homens imortais? Beleza? Todo mundo consegue enxergar que isso é de fato a generalização do que está escrito aí no 3? Se ele é homem, então é mortal. Então, eu estou dizendo que, generalizando, eu estou dizendo que todos os homens são mortais. Que é diferente de dizer que todo mundo é homem mortal. Tudo bem? Então, todos os homens são mortais. Então, aí a gente tem duas propriedades: ser homem, ser mortal, certo? Usando a variável z.
Se Z é homem, então Z é mortal. E aí, colocando o nosso quantificador para todo Z, se Z é homem, então Z é mortal. Aí vai aparecer aquela observação importantíssima que eu já acabei de falar para vocês, né? E isso aqui que a gente acabou de escrever, todos os homens são mortais, é diferente de todos são homens imortais. Aqui eu tô querendo dizer que todo mundo que tá dentro daquele domínio ali é homem imortal. No outro caso, eu quero dizer que dentre todo mundo que tá no domínio, os que são homens são mortais. Beleza? Então, observem essa posiçãozinha aqui. Quando o são, né, ele vem logo depois da partícula generalizadora, vai aparecer um E, né, ou o conectivo que tiver aqui, um ou, talvez. Beleza? Agora, quando o são estiver entre aqui, né, as propriedades, aí a gente está pegando um subconjuntinho ali do domínio e afirmando alguma coisa sobre ele. Então, é um condicional. O valor verdade, né, muda, né? A gente sabe que o valor verdade do E é diferente do valor verdade do sim, então. A gente já viu as tabelas disso. Ok? Beleza? O próximo passo é existencializar. Então, agora a gente, ao invés de generalizar, colocar a partícula todos ou as suas variantes na frente do enunciado, a gente vai utilizar a partícula existe. Novamente, ela vai quantificar, né, um único enunciado que expressa uma propriedade por meio de uma variável. Então, bora lá. Ele é um príncipe. Ele é um príncipe. Eu quero existencializar. Então, eu quero dizer que existe pelo menos um príncipe. Opa, já existencializei. É natural, né? A gente pensa em existencializar, já sai direto. Beleza? Ele é um príncipe, eu quero dizer que existe um príncipe. Então, com isso, eu estou existencializando. Beleza? Precisa se preocupar, existem príncipes, existe um príncipe, existe pelo menos um príncipe. Tudo é a mesma coisa, tá? Aí, com a variável, a gente tá com uma propriedade aí que é o ser príncipe. Então, com a variável x, x é príncipe. E aí, escrevendo com o nosso quantificador, existe x, tal que x é príncipe. Tudo bem? Beleza? T é transformação injetiva. Vamos existencializar? Ou seja, eu quero dizer que existem transformações injetivas. Tudo bem? Existe pelo menos uma transformação injetiva, qualquer variante dessa. Com a variável y, aí a gente tem as propriedades, né? Ser transformação, ser injetiva. Então, utilizando o quantificador, existe y, tal que y é transformação e y é injetiva. Tudo bem? Na existencialização, o sim, então, ele aparece explicitamente, tá bom? Então, sempre vai aparecer uma partícula bem indicativa do sim, então. Tanto que quando eu tento fazer aí mostrar para vocês, isso é diferente dessa outra existencialização, fica bem forçado, né, o aparecimento do sim, então, tá? Que é o que vai acontecer aqui agora. Então, a gente escreveu, né, a existencialização como existem transformações injetivas, e isso claramente é diferente de existem as que, se são transformações, são injetivas. Então, existem os objetos lá dentro do meu contexto que, se são transformações, são injetivos. Observa que o sim, então, aparece bem explícito
no existe, tá bom? Então, claramente, né, essas existencializações são diferentes. Então, utilizando aqui, né, as propriedades e o nosso quantificador, esse caso aqui seria: existe y tal que, se y é transformação, então y é injetiva. Bom, observem aqui, ó, para ficar bem claro que o se então aparece bem explícito quando a gente vai existencializar. Ele toma uma atitude quando é forçado. Então, esse quando aí, né, dá justamente a ideia do se então. Então, existencializando, né, existem os que, se forçados, tomam uma atitude. Observa que o se, então, aparece fortemente, né, na existencialização. Beleza? Todo mundo entendeu essa passagem do ele toma uma atitude quando é forçado para isso aqui? Todo mundo concorda, né? Que isso é a existencialização do 3? Tudo bem? Que esse quando é justamente a ideia que se ele for forçado aí, ele vai tomar uma atitude. Então, existem os que, se forçados, ou existem os que, quando forçados, tomam uma atitude. Eu coloquei o se ali bem explícito, né? Mas pode ser uma dessas variantes. Tá? Com a variável z, então a gente tem aqui o ser forçado e tomar uma atitude, certo? Então, se z é forçado, então z toma uma atitude. E aí, utilizando a nossa partícula de existencialização, existe z tal que, se z é forçado, então z toma uma atitude. Aí, novamente, isso é totalmente diferente do existem os que são forçados e tomam uma atitude. Ok? Observa que aí não aparece explícito o se então, essa noção aí de causalidade. Ok? Como é que aqui novamente temos as propriedades ser forçado, tomar atitude, incluindo, né, a variável, que foi o z. Então, z é forçado, z toma uma atitude, colocando a partícula, existe z tal que z é forçado e z toma atitude. Bom, e aí, como eu já comentei com vocês, é que quando a gente tem o e, né, a gente tem uma tabela totalmente diferente da tabela do se então, ok? Então, pode ser que o domínio onde a gente está considerando, nenhum objeto satisfaça o φ, por exemplo. Beleza? Aí vamos pensar comigo, prestem atenção agora nisso que eu vou falar. Se eu estou dentro de um domínio onde ninguém satisfaz o φ, essa parte aqui do se então é falso. Quando essa parte do se então é falso, o se então ele é o quê? Qual é o valor lógico do se então? Hein, gente? No se então, quando o antecedente ele é falso, qual é o valor lógico do se então? Falso? É verdadeiro, né? Falso implicando em qualquer coisa é sempre verdadeiro. Então imagina que você está dentro de um contexto onde ninguém satisfaz isso aqui. Então isso vai ser, esse para todo vai ser sempre verdadeiro. Aí você compara com o e.
Se ninguém satisfaz o FI aqui, ó, o que está descrito no enunciado FI, esse E vai ser o quê? Qual vai ser o valor verdade do E? Vai ser sempre falso. Beleza? Então, a gente consegue observar a diferença de valor lógico aí que tem. Então, a gente não pode dizer que, de maneira nenhuma, né, que essas escritas diferentes, né, uma utilizando o E, uma utilizando o se então, que elas são equivalentes, justamente porque podem existir domínios onde elas assumem valores lógicos diferentes. Ok? Beleza? Bom, passamos então para a simbolização dos quantificadores. Não sei se vocês lembram, os símbolos, né, que denotam o símbolo que denota o para todo é esse A de cabeça para baixo e o existe, né, esse E aí espelhado, né, para o outro lado. Ok? Então a gente tem esses dois símbolos aí e a gente, obviamente, vai começar a deixar de lado, né, o conteúdo dos enunciados e passar a legendar, porque a gente viu que a gente é altamente influenciável aí pelo conteúdo do enunciado na hora de analisar o valor lógico dele, né? Então, ó, todos são mortais, propriedade é ser mortal, o enunciado componente é X é mortal, beleza? Agora aqui, existem alienígenas, já estamos numa existencialização. Qual é a propriedade aí que está envolvida? Tem mais de uma propriedade aí envolvida? Existem alienígenas. Qual é a propriedade que está envolvida nesse enunciado? Não entenderam minha pergunta, gente? Vamos lá, vamos voltar aqui para o exemplo 1. Todos são mortais, nós já tínhamos visto essa generalização anteriormente. A propriedade que está aqui é ser mortal, certo? O enunciado componente é quando a gente associa, né, a variável à propriedade. X é mortal. Tudo bem? Exemplo 2. Existem alienígenas. Qual é a propriedade que está aí nesse enunciado? Ser alienígena, perfeito. Então, o enunciado componente, a gente associa uma variável, né, a essa propriedade. Y é alienígena. Terceiro exemplo. Cada uma é viúva negra. Aí eu faço uma pausa. Cada uma é viúva negra. É uma existencialização ou é uma generalização? É uma generalização. Eu tô dizendo que todas são viúvas negras. Viúva, e não sei o plural disso, gente. Viúvas negras? Acho que sim, né? Não sei. Sou horrível para plural de composto, de palavras compostas. Beleza? Tô dizendo que todo mundo ali é viúva negra. Beleza? Qual é a propriedade, então, que está sendo envolvida aí nesse enunciado, nessa generalização? Ser viúva negra, beleza? E aí, o enunciado componente, a gente associa uma variável a essa propriedade. Z é viúva negra. Ok?
Todos os homens são mortais. Agora, a gente não tem mais só uma propriedade, a gente tem duas propriedades. Quais são essas duas propriedades? Ser homem, ser mortal. Perfeito. Aí, ó, observem, é aquele exemplo lá que a gente fez, né? Olha onde está o são, né? Todos os homens são mortais. Então, no meu domínio, aqueles que são homens são mortais. Eu estou afirmando que aqueles que são homens são mortais. Então, isso é um sim, então. Ok? Quais são as propriedades? Já falamos, né? Ser homem, ser mortal. E aí, os enunciados componentes, a gente associa, né? Variáveis a essas propriedades. Então, X é homem, X é mortal. Tudo bem? Aí eu usei a mesma variável aqui, mas, enfim, são exemplos diferentes, tá? Existem pessoas que valem a pena. Uma existencialização. Quais são as propriedades aí que estão envolvidas? Ser pessoa, perfeito. E valer a pena, certo? Ok? Os enunciados componentes, então, a gente acrescenta uma variável, né? A cada uma a essas propriedades. Essa variável está dentro do mesmo domínio. W é pessoa, W vale a pena. Tudo bem? Vamos lá. Todos os atletas amadores têm contusões. Quais são as propriedades que estão envolvidas aí? Perfeito, Eduardo. Ser atleta, ser amador, ter contusão. Maravilhoso. Com isso, a gente consegue identificar os três enunciados componentes. Então, basta a gente acrescentar, né, uma variável aí ao nosso problema. K é atleta, K é amador e K tem contusão. Tudo bem? Bom, assim como a gente viu lá no caso onde a gente não utilizava quantificadores, né? Aqui, utilizando quantificadores, os enunciados componentes não podem ter, de maneira alguma, conectivos ou quantificadores. Então, meus amores, vocês leram lá o enunciado, apareceu um todo, apareceu um cada um, apareceu um existe. Vocês já sabem que vocês estão lidando com enunciados quantificados, vai ter que aparecer uma variável. Não apareceu, jeito tradicional que a gente começou vendo lá do início do curso. Beleza? Ok? Uma vez que a gente separou nos nossos enunciados componentes, a gente vai legendar esses enunciados para depois compor o enunciado colocando os conectivos e colocando os quantificadores. O que vai mudar? Vai mudar que a nossa legenda agora deixa de ser simplesmente uma letrinha, que era o que a gente usava, né? Quando a gente não trabalhava com quantificadores, ou seja, quando a gente trabalhava com constantes, né? Com elementos fixos, objetos fixos, aparecia somente uma letrinha, L, A. Agora, a gente vai denotar como se fosse uma funçãozinha, tá bom? Então, a nossa legenda ela vai carregar essa notação aqui, dependente da variável que a gente está utilizando, tá? Então, ó, beleza? A gente tem um enunciado que utiliza a variável V1. Então, eu vou dizer lá na legenda que essa legenda está associada a essa variável do enunciado. Tudo bem? Então, enunciados distintos, letrinhas distintas aqui.
Vamos ver exemplo. E aí, beleza. Legendei cada enunciado componente. Depois a gente passa para a legenda do enunciado completo, ok? Então, vai adicionar os conectivos e os quantificadores associados, tá? Então, vamos lá. Todos são mortais. Vou colocar a legenda MX. Por que, Fernanda, que está aparecendo esse X aí dentro do parênteses? Por quê? Porque apareceu a partícula todos. Então, eu liguei a minha antena da atenção. E apareceu um todo. Então, significa que eu estou lidando com um enunciado quantificado. Vai ter que aparecer uma variável. Ok? E essa variável aparece aqui na minha legenda. Então, eu chamei de MX. O enunciado componente X é mortal. Beleza? E como é que eu simbolizo todos são mortais? Todos. Todos é uma generalização. Então, qual quantificador que vai aparecer? Vai aparecer o para todo, certo? Então, para todo X, MX. Isso, perfeito. A de cabeça para baixo. Belezinha? Para todo X, MX. Tudo bem? Belezinha? Vamos lá. Existem alienígenas. Já vimos que temos uma única propriedade aí, né? Ser alienígena. Então, é uma existencialização. Então, qual é o quantificador que está aparecendo? O existe, né? O é espelhado. Tudo bem? Então, temos a propriedade de ser alienígena. O enunciado componente Y é alienígena. Então, vou dar uma legenda agora para esse enunciado componente. Essa legenda, ela depende da variável Y, certo? Então, por isso que está sendo chamada de A de Y, ok? A de Y é alienígena. Então, simbolizando, existe Y tal que A de Y. Show? Exemplo 3. Qualquer problema me avisem, hein? A gente viu que a gente já comentou, né, que cada uma é uma das variantes de todo, né, da partícula todo. Então, a gente tem uma generalização. E a propriedade aqui envolvida é ser viúva negra, ok? Opa, apareceu uma variante da partícula toda. Então, eu estou lidando com um enunciado quantificado. Vai ter que aparecer uma variável. Então, vamos lá, vamos legendar. O enunciado componente é Z é viúva negra. Então, eu estou chamando de NZ. NZ, Z é viúva negra. E aí, simbolizando, para todo Z, NZ. Belezinha? Bom, pode falar, Eduardo. Professora, eu perdi o fio da meada nesse A, nesse N e nesse Z. Tá, vamos lá. A gente tá deixando o conteúdo de lado e legendando, igual a gente fazia lá no início do curso. Beleza? Então, a gente identifica, primeiro passo, identificar as propriedades. Aqui no caso, esses 3 enunciados, eles são compostos por uma única propriedade. Então, aqui, ser mortal. Então, a essa propriedade vai existir um enunciado componente associado. Como é que é esse enunciado componente? É o enunciado envolvendo uma variável, beleza? Então, X é mortal. Feito isso, identifiquei as propriedades envolvidas, escrevi os enunciados componentes, eu legendo esses enunciados componentes.
E aí é a mesma coisa que a gente fazia lá legendando. Por exemplo, Laura foi à feira. Lembra desse problema? Aí a gente legendou utilizando o L, ok? Beleza? Aqui tá aparecendo esse MX, por quê? Porque eu estou lidando com um enunciado que tem essa partícula, todos. Então, ele é um enunciado quantificado. A gente tem que fazer aparecer uma variável. Ele não tem um objeto fixo, definido, ao qual ele se refere. Vários objetos ali podem fazer o papel desse X, certo? Dentro do domínio que está sendo considerado. Então, a minha legenda, ela também vai aparecer aqui, ó, que é dependente da variável X. Então, eu chamei X é mortal de MX, ok? Agora eu vou Então, no ler. caso. Pode falar. Desculpa. Então, no caso, o M seria o todos, né? Não, o todos é essa partícula aqui, ó. Eu estou dizendo que todo mundo dentro do meu domínio satisfaz a propriedade de ser mortal. Então, para todo X no meu domínio, X é mortal. Ah, sim, agora ficou claro, professor. Obrigado. Beleza? É só você substituir exatamente pelo que a legenda representa. Ó. Então, para todo mundo, X é mortal. Para todo X, X é mortal. Para cada objeto que está dentro do meu domínio, meu objeto é mortal. A mesma coisa aqui, só que aqui eu tenho a partícula existem. Então, vai aparecer o existe aqui. Aí, novamente, qual é a propriedade que está envolvida? Ser alienígena. Então, qual é o enunciado componente associado? Y é alienígena. Aí, eu legendo esse enunciado Y é alienígena por A de Y. E aí, como é que eu represento isso? Então, como é que eu simbolizo agora o enunciado todo? Existem, então vem logo a partícula, existe Y. Ou seja, existe algum Y lá dentro do meu domínio, tal que Y é alienígena. Ou seja, existe Y tal que A de Y. Beleza? A mesma coisa aqui pro Viúva Negra. Todo mundo que tá lá é Viúva Negra. Então, vai aparecer o quê? Para todo Z, ou seja, Z são os elementos que estão no meu domínio, né? Então, para todo Z, Z é Viúva Negra. Ou seja, para todo Z, NZ. Vai ficar mais claro, creio eu, agora quando a gente vira enunciados que não são compostos simplesmente por uma única propriedade. Agora, então, dentro desse nosso colchete ali, a gente vai usar conectivos lógicos também. Então, ó, todos os homens são mortais. Apareceram duas propriedades. Então, primeiro passo aí, ó, Eduardo e os demais. Primeiro passo, vamos separar os enunciados componentes. Como é que a gente separa os enunciados componentes? Observem as propriedades. Quais são as propriedades que estão envolvidas aí? Ser homem, ser mortal. Perfeito. Então, quais são os enunciados componentes? A gente pega uma variável, que é a variável que está lá no nosso domínio, certo? E diz e associa essas propriedades, ser homem, ser mortal. Então, se eu estou chamando de X, né, os objetos do meu domínio, eu vou dizer que HX é homem. Tudo bem? HX simboliza esse enunciado componente. X é homem. E MX simboliza X é mortal. Tudo bem? Tudo bem até aí? A composição da legenda? Primeira coisa, identifica as propriedades. Depois, associa uma variável a essas propriedades. Ok? Agora sim a gente vai simbolizar. Apareceu o todos aqui. Então, vai aparecer o para todo, o A de cabeça para baixo. Certo? Então, eu estou dizendo que todos os x's que eu todos os x's, para todos os x's, aqueles que são homens
Os X's que são homens são X's mortais, certo? Beleza? Atenção aqui com a posição do são, posição do verbo, ok? Então, vai aparecer um sim, então, aí. Então, bora lá. Simbolização. Para todo X, ou seja, todo mundo que está no meu domínio, estou olhando lá todo mundo que está no meu domínio. Aqueles que são homens, ou seja, H de X, se X é homem, então X é mortal. Beleza? Então, para todo X, H de X implica em MX. Belezinha, gente? Tranquilo? Bom, existem pessoas que valem a pena. Existencialização. Existencialização só é assim, então, quando for muito descarado, tá? Então, não tem nenhum sim, então, aqui descarado. Existem pessoas que valem a pena. Quais são as propriedades envolvidas? Nós já falamos, né? Ser pessoa e valer a pena. É uma existencialização, então vai aparecer variável. Então, minha legenda tem que apresentar essas variáveis. Então, vamos lá. Então, W são os objetos que estão no meu domínio, ok? E eu estou chamando de P de W o seguinte enunciado componente. W é pessoa. Tudo bem? A outra propriedade que aparece é valer a pena, que eu vou legendar como VW. Então, VW é W vale a pena. Tranquilo? E agora a gente simboliza o enunciado completo. Então, é uma existencialização, então vai aparecer o ezinho invertido. Existe elemento no meu domínio, ou seja, existe W, tal que W é pessoa e W vale a pena. Então, existe W, tal que PW e VW. Tudo bem? Sim? Não? Vou seguir, tá bom? Qualquer problema me falem. Vamos lá, vamos ver agora se vocês sacaram aí o que vai acontecer. Todos os atletas amadores têm contusões. Agora a gente está naquele enunciado que tem 3 propriedades. Então, a gente tem 3 enunciados componentes aí. Beleza? E aí? Bom, a legenda, né? Todos. Apareceu a partícula todos, então eu estou no enunciado quantificado. Se eu estou no enunciado quantificado, tem que aparecer variável. Eu chamei de K. Então, todo mundo que está no meu domínio está sendo denotado por K, tá? Então, AK representa o enunciado componente, K é atleta. Tudo bem? Bom, eu tenho outra propriedade, ser amador. Então, eu vou chamar de MK, o enunciado componente, K é amador. E para finalizar a legenda, eu tenho a terceira propriedade, que é ter contusão, que eu vou chamar de CK. K tem contusão. Belezinha? Agora, eu gostaria que vocês tentassem simbolizar esse enunciado. Todos os atletas amadores têm contusões. E aí? Qual é o quantificador que está aparecendo?
Perfeito, Ana. Qual é a variável que a gente está usando? Ou seja, como é que a gente chama os elementos que estão no nosso domínio? Perfeito. Então, vai aparecer o para todo K. Aí, a gente abre um parênteses, um colchetes e vai representar o que está aqui. Então, vamos lá. Para todo K. E aí? Vai ser um sim, então? Vai ser um e? Vai ser o quê? Um e? Eu estou dizendo que dentro do meu domínio, todos os atletas amadores têm contusões. Perfeito, Ana. Perfeito. Eu não estou dizendo que todo mundo lá dentro do meu domínio é atleta amador e tem contusão. Eu estou dizendo que aqueles que são atletas amadores têm contusões. Beleza? Então, vamos lá, vamos simbolizar. Para todos os elementos que estão lá no meu domínio, se o cara é atleta amador, se o cara é atleta e amador, então o cara tem contusão. Beleza? Observem aqui, ó, que eu coloquei um grande parênteses aqui no E. Justamente para dar essa ideia, né? Que tem que ser atleta e amador para implicar em ter contusão. Tudo bem? Se a gente não colocasse o parênteses, ficaria ambíguo e a gente não saberia se é isso tudo implicando em ter contusão ou se é somente o MK implicando em ter contusão. Então, aquela importância lá dos parênteses. Observem que aqui, ó, o verbo, né? Tá aqui, ó, entre ser atleta e ser amador e ter contusão, né? O verbo tá aqui no meio. Isso daqui, ó, todos os atletas amadores têm contusões, é diferente de dizer todos são atletas amadores com contusões, algo assim nesse sentido. Beleza? Todos são atletas amadores e têm contusões, ok? É diferente. Beleza? Se fosse dessa forma que eu estou falando, com todos são, taraná, aí seria um E. Ok? Para todo K, AK, E, MK, E, CK. Beleza? Beleza, belezinha, belezinha? Show. Bom, se ficou alguma dúvida, se depois de vocês passarem revisando esse conteúdo e ficou alguma dúvida, não deixem de entrar em contato, tá bom? Por favor. Eu acho que talvez dessa parte inicial de lógica que a gente vê, talvez esse seja o conteúdo mais delicado que a gente vê, né? Que tem essas sutilezas assim na hora da simbolização, tá? Bom, aí a gente entra no contexto de equivalência de enunciados quantificados. Na aula passada, na aula retrasada, eu acho, a gente viu, né, em enunciados onde a gente não estava usando quantificadores, a gente viu a equivalência desses enunciados utilizando o método das tabelas. Então, uma forma de mostrar a equivalência desses enunciados era utilizando o método das tabelas. Aí, no método das tabelas, o que a gente faz? A gente explora, né? A gente analisa o enunciado em todos os contextos possíveis. Ou seja, em todas as interpretações possíveis. Cada linha da tabela é uma interpretação possível para cada um dos enunciados componentes, né, que compõem o nosso enunciado que está sendo analisado. Aí eu pergunto para vocês,
Nos enunciados quantificados, como é que a gente vai fazer isso? Porque, veja bem, a avaliação do enunciado quantificado, ela depende do domínio onde a gente está. Se a gente muda o domínio, o enunciado pode deixar de ser verdadeiro e passar a ser falso, certo? Então, aqui a gente vai ver um método, né, diferente para a gente analisar a equivalência de enunciados quantificados, tá? Bom, vamos ver. Começar aqui por esse exemplo. Nem todos são felizes. Vocês concordam que aqui a gente tem... Bom, de fato, aqui a gente tem a propriedade, né? Ser feliz, né? E eu tô dizendo que nem todo mundo é feliz. Bom, então se eu considero que ser infeliz, né, é o contrário de ser feliz, é a negação de ser feliz, vocês concordam comigo que eu poderia reescrever esse nem todos são felizes como existem infelizes? Ou existe alguém que é infeliz? Vocês concordam com isso? Sim, não, talvez. Vamos lá. Tô dizendo para vocês assim, ó, nem todos são felizes. Vocês concordam que é a mesma coisa que eu dizer que existe alguém que é infeliz? Porque se nem todo mundo é feliz, porque se todo mundo fosse feliz, eu diria todo mundo é feliz, mas eu tô dizendo que nem todo mundo é feliz. Então, eu conheço pelo menos um infeliz, certo? Beleza? Parece certo? Parece que essas duas frases, esses dois enunciados são equivalentes? Beleza. E é sobre isso, né, que a gente vai tratar agora. Será que de fato são equivalentes? Como é que a gente vai provar que são equivalentes? Tá? Bom, então aqui, ó, observando, né, que a gente está lidando com quantificadores, né, nem todos existem, a gente tem que fazer aparecer uma variável, então a gente tem a propriedade de ser feliz, o enunciado componente x é feliz e a legenda f de x, que representa x é feliz. Então, meio que a gente está dizendo o seguinte, esse nem todo mundo enxerga que é um não, nem todo mundo satisfaz a propriedade de ser feliz, certo? É assim que a gente representa, né, simboliza nem todos são felizes. E o que a gente quer saber é se isso é equivalente de fato, né, pelo nosso entendimento cotidiano, parece que sim, que essas duas afirmações elas são equivalentes. Simbolizando, né, esse existem infelizes seria o quê? Existem os elementos do meu domínio que não são felizes, ou seja, não satisfazem f de x. Será que esses dois enunciados agora simbolizados, eles são equivalentes? Em outras palavras, será que quando eu nego o para todo, aparece um existe não? Será que isso sempre acontece? O que vocês acham? Vocês lembram disso?
Bom, a gente vai mostrar que, de fato, esses dois enunciados aqui são equivalentes. Ou seja, sempre que vocês forem negar um para todo, né? Não para todo, nem todos, né? Vai aparecer um existe, como é do senso comum, né? A gente consegue reescrever no nosso cotidiano, a gente fala esse tipo de coisa, então a gente substitui esse tipo de afirmação por esse tipo de afirmação. Isso de fato é logicamente correto, né? E a gente vai mostrar que de fato existe essa equivalência, ou seja, quando a gente nega o para todo, aparece o existe da negação aqui da propriedade, tá? Do enunciado componente. Beleza? Bom, outra pergunta que surge é o seguinte: se a gente já está num contexto lá no enunciado simbolizado. Então, a gente tem aqui, ó, para todo x, f de x e g de x. A gente tem uma conjunção aqui desses enunciados componentes, com um para todo do lado de fora. Será que eu posso separar, como se eu estivesse aplicando a distributiva aqui, ó, para todo x, f de x e para todo x, g de x? Ou seja, será que essas duas coisas são equivalentes? É outra coisa que a gente vai mostrar, né? Se vale ou se não vale, ao longo dessa parte de equivalência de enunciados quantificados. E mais ainda, e se a gente substituir esse e aqui pelo ou? Será que vale? Será que não vale? Ou seja, dá para distribuir o para todo no ou? E se eu substituir o para todo pelo existe? E aí, será que dá para distribuir? Bom, Encontrei isso na internet sobre dá para distribuir. Foi mal, gente. A Siri aqui reagiu quando eu falei alguma coisa parecida com Siri. Bom, beleza? Então é isso que a gente vai abordar nessa parte aqui, tá? Eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, porque eu já tô vendo vocês meio distantes. E essa parte aqui, ela vai apresentar, ó, tá vendo? Um monte de... uma espécie até de algebrismo, digamos assim, envolvendo essas equivalências lógicas do para todo, do existe. E aí eu preciso de vocês inteiros na aula para ela dar certo, tá? Então a gente vai fazer essas equivalências. A gente vai provar que o não para todo é o existe do não, tá? Então, sempre que vocês negarem o para todo, isso vai acontecer. Então, a gente vai fazendo essas equivalências fundamentais aí, que é diferente, né, do método da tabela, porque a gente tem que mostrar que isso vai valer sempre, ou seja, elas vão ter o mesmo valor lógico, independente do contexto, do domínio onde elas estão. E depois a gente vai ver que dá para distribuir o para todo, sim, no E, tá bom? A gente vai fazer essas equivalências aqui fundamentais, mas eu preciso que vocês estejam inteiros. E eu tô vendo aí que eu perdi vocês em algum momento, tá? Então, eu quero que vocês tentem revisar o conteúdo da aula de hoje. E no início da aula que vem, a gente vai trabalhar essas equivalências aqui dessa forma, tá bom? E aí a gente vai ver as não equivalências fundamentais, tá? Também. Então a gente vai ver como é que a gente mostra que coisas não são equivalentes nesse contexto aí de enunciados quantificados. E, bom, e aí com isso a gente encerra a aula. Tá bom, gente? Então, tentem revisar o que a gente viu, tá? Se ficou alguma dúvida, entrem em contato, não deixem a dúvida acumular. Belezinha? Então, eu vou encerrar por aqui. Vou fazer a chamada de vocês. Deixa eu parar a gravação.